Olá, amigos sportinguistas, bem-vindos ao canal de todos os sportinguistas. Os bastidores do Sporting estão mais agitados do que nunca. Enquanto a equipa continua a lutar dentro de campo, as decisões que estão a ser tomadas fora das quatro linhas podem mudar completamente o rumo da temporada. Nos últimos dias, surgiram três grandes movimentações que prometem agitar Alvalade. Uma envolve uma proposta milionária que pode levar um dos jogadores mais importantes do plantel. Outra traz um reforço inesperado que estava na mira de um dos maiores clubes da Europa. Por fim, há ainda uma renovação em andamento que pode definir o futuro de um dos maiores símbolos da equipa. A administração do Sporting sabe que cada decisão pode ter um impacto significativo. Vender um jogador abaixo da cláusula de rescisão pode representar um risco desportivo, mas também uma oportunidade financeira. Garantir um reforço talentoso pode preparar a equipa para o futuro, mas será suficiente para manter a competitividade? E uma renovação de contrato pode parecer um passo natural, mas será que conseguirá afastar a cobiça de outros clubes? O que está em causa não é apenas a gestão do presente, mas a construção do futuro do Sporting. A direção sabe que qualquer erro pode custar caro e que a margem para falhas é mínima. Estas movimentações já estão a gerar grande debate entre os adeptos. Haverá quem defenda que vender um jogador por um valor abaixo da cláusula pode ser um erro estratégico. Outros argumentam que é uma oportunidade de equilibrar as contas e reinvestir no plantel. E será que o reforço que chega tem capacidade para se afirmar? Ou será apenas mais um nome que passará despercebido? O Sporting está num ponto de viragem e as próximas semanas podem ser decisivas. As primeiras revelações estão prestes a ser feitas e vão surpreender muita gente. O Chelsea está decidido a reforçar a defesa para a próxima temporada e tem Ousmane Diomande no topo da sua lista de desejos. O clube londrino acredita que pode garantir o defesa central do Sporting por um valor inferior à cláusula de rescisão e já prepara uma oferta concreta. Desde que chegou ao Alvalade, Ousmane Diomande tem sido um dos jogadores mais consistentes da equipa, assumindo um papel de destaque na defesa leonina. Com a saída de Sebastián Coates no horizonte, o jovem costa-marfinense tornou-se numa peça fundamental no eixo defensivo e as suas exibições não passaram despercebidas na Premier League. O Chelsea quer antecipar-se à concorrência e já delineou um plano para fechar o negócio. O Sporting, por sua vez, não está disposto a facilitar e prepara-se para uma batalha negocial que pode arrastar-se até ao verão. O interesse dos ingleses em Ousmane Diomande não é novo. O defesa de 21 anos tem impressionado com a sua maturidade, capacidade física e qualidade técnica, características essenciais para a Premier League. A cláusula de rescisão do jogador está fixada nos 80 milhões de euros, mas o Chelsea acredita que pode fechar o negócio por 60 milhões. Os responsáveis do clube inglês confiam que o Sporting estará disponível para negociar abaixo do valor estipulado no contrato, apresentando um plano de pagamento faseado e possíveis bónus adicionais. O técnico Enzo Maresca vê Ousmane Diomande como a peça ideal para reforçar a sua defesa e já deu luz verde à direção dos Blues para avançar com uma proposta formal. No entanto, o Chelsea não está sozinho na corrida. O Arsenal também segue atentamente a situação, enquanto o Bayern de Munique demonstrou interesse inicial, mas terá sido descartado pelo próprio jogador, que tem como prioridade a Premier League. O Sporting está ciente do interesse crescente em Ousmane Diomande e não pretende abrir mão do jogador por um valor inferior à cláusula de rescisão. Os Leões consideram que o defesa central é uma peça-chave para a próxima temporada e querem renovar o seu contrato para reforçar a sua posição negocial. Frederico Varandas e a estrutura do futebol leonino não querem repetir casos do passado, onde jogadores saíram por valores abaixo das cláusulas estipuladas e pretendem manter uma postura firme. A ideia passa por dificultar ao máximo a saída do jogador ou garantir uma venda nos termos mais vantajosos para o clube. Ousmane Diomande, avaliado atualmente em 40 milhões de euros, tem contrato até 2027, o que dá ao Sporting margem para negociar com tranquilidade. No entanto, a pressão do mercado pode aumentar nos próximos meses, especialmente se os ingleses subirem a parada. A decisão final ainda não foi tomada, mas os próximos passos podem ser decisivos. O Sporting está disposto a resistir, mas conseguirá aguentar a pressão financeira do Chelsea? Enquanto o futuro de Ousmane Diomande continua em aberto, o Sporting já garantiu um reforço para os seus quadros. Ivan Sebaisenin, um jovem talento costa-marfinense, escolheu Alvalade em detrimento do Manchester City e é a aposta de futuro do clube. O Sporting garantiu um dos talentos mais promissores do futebol africano. Ivan Sebaisenin, jovem médio da Costa do Marfim, esteve muito próximo de assinar pelo Manchester City, mas acabou por escolher Alvalade para continuar a sua evolução. A administração leonina agiu rapidamente e convenceu o jogador de 19 anos a ingressar no projeto dos Leões,
desviando do radar do tetracampeão da Premier League. O médio-centro já assinou contrato e será integrado na formação do clube, com a possibilidade de treinar com a equipa principal no futuro. Esta contratação reforça a aposta do Sporting em jovens promessas e prova, mais uma vez, que o clube continua a ser um destino privilegiado para talentos emergentes que querem evoluir antes de dar o salto para o futebol europeu de topo. Ivan Sebaisenin já estava a ser seguido de perto pelo Manchester City há vários meses. O jovem médio chegou mesmo a viajar para a Inglaterra, onde treinou durante uma semana com a equipa de Pep Guardiola. O objetivo era avaliar o seu potencial antes de assinar contrato com o emblema inglês. No entanto, quando tudo indicava que o acordo com os ingleses estava prestes a ser fechado, surgiu o Sporting. Os responsáveis leoninos, atentos ao mercado, entraram em contacto com o jogador e os seus representantes, apresentando um projeto desportivo estruturado e promissor. A oferta do Manchester City incluía um contrato de longa duração e a possibilidade de continuar a sua evolução em clube satélite do Grupo City Football Group. Mas o jogador optou pelo Sporting, acreditando que terá mais oportunidades de desenvolvimento e uma transição mais natural para o futebol europeu. A decisão do jovem costa-marfinense não foi apenas baseada em fatores financeiros. O histórico do Sporting na formação de talentos foi um fator determinante na sua escolha. O jogador reconheceu que o clube português tem sido um verdadeiro trampolim para jovens talentos africanos e europeus, como aconteceu com Ousmane Diomande, que rapidamente se tornou um dos titulares da equipa principal. Além disso, a estrutura do Sporting garantiu a Ivan Sebaisenin que teria uma progressão bem definida, começando na formação e com possibilidades de treinar com a equipa principal sempre que demonstrasse evolução. O jogador já esteve em Lisboa, onde visitou as instalações do Sporting e assistiu a um jogo no estádio José Alvalade. O ambiente do clube, a aposta em jovens jogadores e a perspectiva de crescimento foram decisivos para a sua escolha. Ivan Sebaisenin é um médio-centro com grande capacidade técnica, boa visão de jogo e inteligência tática. É um jogador que pode atuar tanto na construção ofensiva como na recuperação de bola, sendo um perfil muito valorizado no futebol moderno. Apesar de inicialmente ser integrado nos escalões de formação, o médio terá a oportunidade de evoluir sob a observação da equipa técnica de Rui Borges, podendo ser chamado para os treinos da equipa principal a qualquer momento. A aposta do Sporting neste jovem talento mostra que o clube continua atento ao mercado e focado no futuro. Mas as movimentações não param por aqui. Enquanto garante jovens promessas, a administração leonina também trabalha para segurar as suas maiores estrelas. E uma renovação importante está a caminho. A administração do Sporting está a trabalhar para garantir a continuidade de uma das suas maiores referências. Pedro Gonçalves, um dos jogadores mais influentes do plantel, está em negociações avançadas para renovar contrato e prolongar a sua ligação ao clube. Com o vínculo atual a terminar em junho de 2027, Frederico Varandas e a estrutura leonina querem antecipar-se e assegurar que o médio ofensivo continue em Alvalade por muitos mais anos. O novo contrato deverá incluir um aumento salarial e uma cláusula de rescisão entre as mais elevadas do plantel. A intenção do Sporting é clara: blindar Pedro Gonçalves e afastar o interesse de clubes europeus, garantindo que continua a ser uma peça fundamental no projeto desportivo da equipa. Desde que chegou ao clube, Pedro Gonçalves tornou-se num dos jogadores mais decisivos do futebol português. A sua qualidade técnica, capacidade de finalização e inteligência tática fizeram dele um dos maiores destaques da equipa. Com 190 jogos disputados, 81 golos marcados e 49 assistências, o internacional português tem sido um dos pilares do Sporting nos últimos anos. Os seus números refletem a importância que tem na equipa, sendo um dos jogadores mais influentes tanto no ataque como na criação de jogo. A sua polivalência também é um fator determinante. Pedro Gonçalves pode atuar como médio ofensivo, extremo ou até avançado, garantindo soluções táticas para o treinador. Apesar de estar afastado dos relevados devido a uma lesão prolongada, o Sporting não tem dúvidas sobre a sua importância e quer assegurar a sua continuidade a longo prazo. Os responsáveis leoninos querem garantir que Pedro Gonçalves continua no clube pelo menos até 2028 ou 2029, aumentando as suas condições salariais e elevando a cláusula de rescisão para um valor próximo dos 80 milhões de euros. O objetivo da renovação não é apenas premiar o jogador pelos seus desempenhos, mas também reforçar a posição negocial do clube face ao crescente interesse de equipas estrangeiras. Nos últimos anos, clubes da Premier League e da La Liga já demonstraram vontade de contratar Pedro Gonçalves, mas o Sporting nunca abriu mão do jogador. A renovação servirá para afastar qualquer possibilidade de uma saída nos próximos tempos, consolidando-o como uma das peças-chave do projeto leonino. Pedro Gonçalves sempre demonstrou uma forte ligação ao clube.
O médio sabe que tem um estatuto especial em Alvalade e sente-se valorizado pelo Sporting, o que torna a renovação um passo natural na sua carreira. Apesar do interesse de outros clubes, o jogador está focado em recuperar da sua lesão e voltar a ser decisivo na equipa. Os responsáveis leoninos acreditam que não haverá grandes dificuldades para chegar a um entendimento e oficializar a renovação nos próximos meses. A renovação de Pedro Gonçalves é uma das prioridades do Sporting, mas o clube continua atento a todas as movimentações do mercado. As decisões que estão a ser tomadas agora serão fundamentais para o futuro do plantel e para a competitividade da equipa. Com estas movimentações estratégicas, o Sporting garante que mantém as suas principais peças e, ao mesmo tempo, prepara-se para os desafios que se seguem. O Sporting entra numa fase decisiva da temporada, não apenas dentro de campo, mas também nos bastidores. Com a possível venda de Ousmane Diomande, a contratação de Ivan Sebaisenin e a renovação de Pedro Gonçalves, a administração leonina toma decisões estratégicas que podem definir o futuro do clube. A direção de Frederico Varandas tem adotado uma abordagem firme nas negociações, garantindo que nenhuma decisão seja precipitada. O caso de Diomande é um exemplo disso. Apesar da proposta milionária do Chelsea, o Sporting mantém-se intransigente e não pretende vender abaixo da cláusula de rescisão. A contratação de Ivan Sebaisenin reforça a aposta do Sporting na captação de jovens talentos. O médio costa-marfinense poderá seguir os passos de outros jogadores africanos que brilharam em Alvalade, como Ousmane Diomande. O clube acredita que, com o acompanhamento certo, o jogador poderá tornar-se uma opção viável para o futuro. Já no caso de Pedro Gonçalves, a renovação do contrato é vista como uma prioridade absoluta. O Sporting quer manter um dos seus jogadores mais influentes e evitar qualquer possibilidade de saída a curto prazo. O novo contrato, que deverá estender-se até 2029, garantirá estabilidade ao jogador e reforçará a posição negocial do clube perante o interesse de gigantes europeus. A estrutura leonina sabe que cada decisão tomada agora terá impacto na próxima época. A gestão do plantel e a preparação do mercado serão fundamentais para manter a competitividade e lutar pelos títulos. Os adeptos continuam atentos a todos os desenvolvimentos, sabendo que o Sporting tem demonstrado uma estratégia sólida e bem definida. O equilíbrio entre a manutenção de jogadores essenciais e a aposta em novos talentos pode ser o segredo para o sucesso nos próximos anos. Agora, todas as atenções estão voltadas para os próximos jogos e para os desafios que se avizinham. O Sporting continua focado nos seus objetivos, com uma visão clara para o futuro e uma estratégia bem delineada para garantir que a equipa permanece forte e competitiva.